Olá, eu sou o João e sejam bem-vindos ao primeiro ensaio não cervejeiro. Este ensaio foi escrito e interpretado pelo Zé e tem como nome uma apreciação da violência. Espero que gostem. Quando era um jovem inconsciente, embranhado nas primeiras experimentações de vida dionisíaca, de rebelião e desassossego, deparei-me com um momento que ainda hoje, anos mais tarde, ocupa um cantinho especial na minha mente. Eu, juntamente com um grupo de amigos, estacionado num dos parques públicos adjacente à primeira zona de diversão noturna da cidade, ingeria uma panóplia diversa de coquetéis baratos. Por hábito, e escassez monetária também, tão naturais à juventude, costumávamos comprar garrafas de bebidas alcoólicas num supermercado que de seguida bebíamos desmesuradamente. Já nos encontrávamos na segunda e derradeira metade desta supra-mencionada revelia boémia quando soaram, e inicialmente nenhum de nós sabia muito bem de onde, gritos distintamente femininos. Gritos atemorizados. Gritos que rogavam por algum método de auxílio. Rapidamente, qualquer um de nós compreendeu que os gritos femininos não eram só intervalados, mas também incitados por uma amorfa e incompreensível sequência de rugidos de natureza masculina. Rapidamente compreendemos, cada um de nós, que um jovem casal, partilhariam da nossa tenra idade talvez, praticava uma discussão violenta. Ele agarrava, puxava, ordenava, vociferava, e ela pedia ajuda a ninguém específico, mas a alguém em concreto. Ficámos petrificados. Seguiram-se as questões de: devíamos lá ir? Se calhar ela está mesmo a precisar de ajuda. O gajo ainda lhe faz alguma coisa? A discussão raivosa e longínqua cessou. O casal reconciliou-se, resignou-se. Alguém cedeu ou capitulou? Não sei bem. E eu senti um alívio. Acho que todos nós sentimos. Afinal, a nossa intervenção não era nem foi necessária. Os dois desapareceram, simplesmente, num mar de gente que povoava e circundava os bares e cafés da zona. Continuámos a beber, como tínhamos feito até então, e não se falou mais no assunto. Só não expelimos um suspiro coletivo e sincronizado, pois nenhum de nós queria admitir esta libertação que nos aliviou o peso da consciência. Ainda hoje sinto uma vergonha profunda quando recordo o incidente, ainda que diluída na imparável marcha do tempo. Sinto maior vergonha pelo alívio pós-incidente do que pela inação propriamente dita. Sinto vergonha pela minha completa negação da violência, que seria não só apropriada, mas sim benéfica, talvez. Sinto vergonha porque, a priori, rejeitei a responsabilidade de agir, quando essa responsabilidade exigia de mim um ato violento. A violência é uma ferramenta, como qualquer outra. Perigosa quando não mesurada por uma boa dose de ética e consciência moral, mas absolutamente necessária à existência do ser humano. É correto e moral proclamar os males da violência, as guerras que produz, os conflitos de todos os tipos, familiares, étnicos, religiosos, as discriminações, as agressões mesquinhas e catastróficas, a sobreposição de um ser em relação a um outro, e, todavia, que seria de nós sem a violência humana, pura, genuína, romântica, construtiva. O que é a violência? A ambiguidade do termo fomenta o cerne da questão. Tendemos a considerar a violência nos seus termos mais depreciáveis, nos que nos são mais visíveis e escandalosos. É uma problemática do pensamento humano que tende a focar-se no que se sobressai distinta e categoricamente. A minha principal influência, não só literária, mas como também moral, foi, é e continuará a ser Albert Camus. De tudo o que li dele, a obra que maior marca me deixou, independentemente da minha apreciação literária do momento, foi o colossal ensaio filosófico e moral, O Homem Revoltado. Eu revolto-me, logo nós existimos. Existirá uma maior síntese de violência e solidariedade, de rejeição agressiva e unidade do ser humano? Este pronúncio de Camus é a proclamação de violência suprema que, no entanto, rejeita toda a espécie de homicídio, opressão, discriminação, sujeição de um ser a um outro. E, no entanto, a violência contida nestas palavras é inegável. Mas imagine-se o oposto, o homem, ou mulher, completamente privado da violência, principalmente na sua forma potencial, nos gestos que ficam por fazer, nas palavras que ficam por dizer. Uma violência não à flor da pele, mas subjacente ao corpo em movimento. O que nos sobra então? Uma criatura mesquinha, conspiratória, manipuladora, controladora. E como poderia ser de outra maneira? Quem rejeita a violência, nas suas formas destrutivas e construtivas, vê-se obrigado a suprimir e controlar.
a censurar tudo o que lhe dê a mínima aparência de um ato violento. Desprovido da sua própria capacidade violenta, este ser pode apenas espezinhar os que o rodeiam, os que ainda não foram formatados de forma a negar a violência, com promessas de benevolência, com códigos morais e éticos que denigrem o gesto violento, a agressão em todas as suas formas, de modo a propagar esta sua deplorável versão de uma utopia onde o ser humano não passa de um obstáculo no caminho, de um objeto a ser utilizado e manipulado de acordo com as necessidades alheias. Verdadeiramente, nada há de mais temível que um ser que rejeitou a violência na sua forma elementar. Mas, por pura necessidade intelectual, admitamos que este mundo perfeito, esta utopia livre de violência, está ao nosso alcance. Que a violência, em todas as suas formas e magnitudes, pode ser, pelo deslize de uma varinha de condão, erradicada da mente humana de cada homem e mulher que existe ou existirá no futuro. Que mundo medíocre produziríamos? Que sociedade estéril, insípida e previsível? O mundo natural manteria a sua imprevisibilidade constante, é certo? Catástrofes, holocaustos naturais, cataclismos de toda a espécie continuariam a existir. E quem restaria para combater estes assaltos impiedosos da natureza? Que homem ou mulher poderia enfrentar uma cheia, uma tempestade, o desmoronamento de um edifício sem nutrir um mínimo que fosse desta maldição, desta violência dita deplorável que acabámos de eliminar? Que não resta o mínimo resquício de dúvida. Não existe, à minha visão, um grande número de atos mais violentos do que erguer a viga metálica de um edifício colapsado que esmaga o corpo de uma criança, homem, mulher. Mas, continuando a incredulidade deste exercício, imagine-se que, no auge do húbris humano, assumimos controle absoluto da natureza. O simples pressionar de um botão extinguia o mais selvagem dos incêndios. Uma combinação de caracteres de um teclado silenciava um mais feroz terremoto. Um mundo em que nada muda, em que nada surpreende e tudo é programado, premeditado, expectável e, acima de tudo, inumano. Cada obra de arte seria uma derivação estéril dos titãs que a antecederam. A inovação científica é uma mera reprodução barata. O domínio da inovação cingir-se-ia ao reflexo de um espelho rachado. A violência, em todas as suas formas, é nada mais que uma ferramenta inserida no repertório humano, como a cisão nuclear, que pode ser bomba ou reator, a microbiologia, originadora de antibióticos e armas de destruição maciça, ou mesmo a arte da retórica que, de igual forma, pode fomentar progresso social ou incitar os mais horríficos genocídios. Os produtos da violência, perseguindo a veia dos anteriores exemplos, nunca serão ditados pela existência da mãe que os originou, mas sim pelo molde moral e ético que lhes deu forma. Imagine-se um homem. Jaz sobre um cadáver ainda quente. Talvez ainda não seja cadáver, mas sim uma criatura humana, moribunda, cujo sangue ainda flui à temperatura média de 36,5 graus centígrados. O homem ereto segura um simples martelo. Só que esta ferramenta mundana nada tem de simples. Da sua extremidade romba pinga um gotejar espenso e carmesim. Sangue quente, sangue vivo. Estudando esta descrição inicial e rudimentar, podemos apontar o dedo, sem reservas, e acusar homicídio. Mas prossiga-se com a narrativa. O homem do martelo está em sua própria casa. Escuta os lamentos chorosos e abafados da sua mulher ou companheira. Podemos até ir mais longe e proclamar que o pranto, soluçante, origina daquela que chama filha, menor de idade e indefesa. A vítima, agora refirmo ao corpo inerte e brutalizado, era na realidade um agressor. Um invasor da sua propriedade e, acima de tudo, um saqueador da forma feminina. E só por esta mera descrição é possível evidenciar os resultados ambíguos do ato violento. Continuando pelo mesmo caminho, seria fácil defender a violência defensiva como resposta à violência agressora, sádica e egoísta. Mas este é longe de ser o meu propósito. O pretendido é a apreciação da violência como método construtivo e enaltecedor da alma humana, um mecanismo potencial de progresso. Inicie-se pelo mais óbvio e fácil, a guerra. O já mencionado reator nuclear proveio da investigação que originou a bomba. A enfermagem, como prática científica e social, nasceu do esforço hercúleo e louvável de diversas mulheres durante a Guerra da Crimeia. A poesia, dramaturgia e todo o tipo de escrita e arte encontrou no massacre e devastação humana a sua fonte vitalícia. E, no entanto, é fácil rebater estas consequências como meras casualidades secundárias, produtos fortuitos de atos horrendos e destrutivos. Dirijo-me agora àquilo que consideramos as artes. Como poderá a violência atuar aqui? A Quinta Sinfonia de Beethoven
Existirá um mais conhecido exemplo disto que se chama arte elevada, o maior exponente paradigmático de cultura? Certamente que este exemplo é um entre muitos. Os primeiros 15 segundos desta peça musical são um exercício de pura violência sónica. Será uma exceção à regra? Não, pois é possível citar inúmeros exemplos de composições semelhantes em intensidade violenta. O primeiro movimento da suíte, Os Planetas de Holst, a Sinfonia número 10 em Mi menor de Shostakovich, o Burrito da Primavera de Stravinsky, a Dança dos Cavaleiros de Prokofiev. Mesmo atentando ao mundo da música moderna, podem encontrar-se exemplos ainda mais óbvios da influência da violência na criação sonora em estilos como rock e heavy metal e suas diversas variantes. E, no entanto, será possível que este ensaio confunda paixão com violência? Que as abstrações artísticas sejam, por mera simplicidade e lacuna intelectual, metamorfoseadas em atos concretos? Um murro, não é? E nunca será uma nota musical, talvez. Um murro causador. Sofrimento, danos e mazelas físicas e emocionais. E, no entanto, um murro pode ser muito mais. Pode ser uma rejeição, uma ofensa, uma ameaça e uma advertência. Um susto irracional, um protesto indignado, uma objeção veemente, Torna-se, assim, fácil compreender que a violência pode assumir várias formas e intenções, mesmo quando o ato físico é em tudo idêntico. Ainda assim, nada nos prova que esta violência consiga, em todas as suas manifestações e produtos, adquirir contornos positivos e, em última instância, produtivos. Atente-se, de seguida, ao exercício da ficção. Filmes, livros, lirismo e teatro, em todas as suas dimensões, centram-se num sempre presente conflito e sua tentativa de resolução. Esta resolução poderá, eventualmente, ser fútil, inconcebível e, como muito nos habituamos nos dias de hoje, inevitável e gloriosa. Mas não é a finalidade da resolução que deve ser alvo de foco, mas sim a sua tentativa, independentemente do desfecho. No filme Kill Bill, do Quentin Tarantino, seguimos a história surreal de uma noiva que, pelo raciocínio absurdo da sua antiga irmandade de assassinos, é condenada à morte pela decisão de abandonar o grupo, escolha que é encarada como uma traição aos ideais, em particular, do respectivo líder, o mencionado Bill. Esquecida e convalescida, anos mais tarde, a noiva embarca numa odisseia de mortandade e vingança, eliminando um a um os arquitetos e participantes na sua imolação inicial. Embora ciente da simplicidade desta sinopse, reconhece que é suficiente para elucidar a ambiguidade da violência exposta no filme. Porque torce o espectador pela noiva, uma vez que esta pratica os mais horrendos atos de criminalidade e violência. Porque reconhece, no seu cerne profundo, que aquela violência específica é, ainda que em parte, justificada, mesmo que só o seja quando circunscrita num mundo fictício e surreal. Do sucesso financeiro, artístico e emocional deste filme, podem retirar-se as duas seguintes ilações. Há algo, no interior do ser humano, que permite a conjuração e compreensão de atos e histórias de extrema violência e a criatura humana é capaz de imaginar um mundo onde a violência é uma força não só justificada como, supremamente, construtora de um desfecho positivo. No fim do filme, não só a noiva conquista uma tranquilidade de espírito, que até então a iludira, expurgando assim os seus demónios internos, como também, e este é o principal e, na minha opinião, o mais metafórico e profético elemento do enredo, recupera uma filha que julgara morta ainda antes do momento do parto. Daqui, pode-se suspeitar-se que a violência humana não é apenas uma manifestação do mundo exterior, uma aberração da natureza, mas sim uma característica inerente ao espírito do homem. Dando o passo seguinte, e admitindo o anterior, é possível proclamar, sem qualquer margem para dúvida, que a violência é algo mais profundo e ambíguo que a timidez mesquinha, glorificada, a todos os momentos, pela sociedade moderna e civilizada. Esta é uma contradição profunda. Histórias de heróis militares, de cavaleiros andantes, de vingadores honrados, permeiam a nossa consciência coletiva, independentemente da sociedade que habitamos. Encontram-se, inclusive, nos artefactos arqueológicos e culturais de sociedades hoje extintas, e que de forma alguma interagiram com os mecanismos socioculturais que se propagam e imperam na modernidade. Assim se rejeita a ideia absurda de que o ato violento é, de certa forma, um produto da estrutura social em que hoje vivemos. Há algo de intrinsecamente violento na nossa natureza. Porém, natural não é sinónimo de construtivo ou positivo. Por muitos benefícios secundários que advenham de uma catastrófica erupção vulcânica, será de extrema dificuldade engendrar argumentos que a prediquem como algo bom. No entanto,
Esqueça-se a arte, a cultura, a ciência e toda a espécie de empreendimentos técnicos e espirituais da espécie humana. Tão animal na sua natureza quanto é transcendente na sua alma impalpável. Foque-se antes na palavra não. Existirá uma vocalização de maior violência no repertório linguístico das culturas e sociedades existentes, passadas e vindouras? O não metafísico e pragmático é e será sempre um ato de violência, negação, destruição dos planos e intenções positivas de um alguém, de um algo, de um quê. O sim, desprovido da sua contradição assertiva, perde todo e qualquer significado. O sim, se o seu antitético não, funciona apenas como uma espécie de inação, de conformidade submissa a tudo a que o indivíduo é sujeito. Sem a violência extrema da palavra, do conceito inerente não, é impossível o conceito de liberdade humana, do livre-arbítrio, mesmo que surreal. A inexistência da negação poderá, então, considerar-se um exterminador de todas as ilusões, ansiedades e desejos. Se é o ato de negação, a existência humana limitar-se aos acontecimentos fenomenológicos a que esta é sujeita, numa gama infinitesimalmente redutível de espaço e tempo. Sem este não, que é sempre violento, sem o oposto deste sim, a criatura racional teria de dedicar um cemitério, no cerne mais recôndito da sua alma, a todas as qualidades materiais e idealistas que salvam o espírito humano da sua própria tragédia existencial. Um não às correntes da escravatura. Um não às imposições de poderes externos. Um não à injustiça e à opressão. Um não às forças opressivas da natureza, da doença, das aparentes inevitabilidades da vida. Um não à morte. O destino final de toda e qualquer existência humana é a morte. Infinitamente única na sua experiência individual, partilha do mesmo resultado final, independentemente das circunstâncias que a proporcionam. O término da consciência e do conjunto contingente de processos biológicos e metafísicos que, no seu todo, define a existência racional. Empreenda-se, então, um ponto de vista búdico da aceitação do fim da vida. A transposição deste para um outro eventual mundo torna-se imensuravelmente mais facilitada no caso de uma aceitação do inevitável. Contudo, este ponto de vista, levado ao extremo, não pode resultar senão num nihilismo absoluto, numa rejeição da vida, uma vez que a morte é inescapável. Para afirmar e reafirmar a vida, é necessário o não que contradiz o fim futuro da mesma. É necessária a revolta, a rebelião pura e perpétua contra a morte. Até no fim, a vida deve ser reafirmada a cada momento, até ao derradeiro, que deve ser encarado como mais um minuto, mais um segundo que seja, de negação do fim. Só assim, e paradoxalmente, poderá enfrentar-se o fim sem desespero e com a serenidade de que tudo o que podia ter sido feito, foi feito, espezinhando-se assim a ansiedade daquilo que não foi vivido e cuja morte nega em todas as suas possibilidades não consumadas. Um não violento, a violência que fumiga, que ruge, que inflama o espírito humano, é a afirmação da própria existência. O sim, quando isento do seu contrário, da possibilidade da sua oposição direta, é nada mais que uma morte precoce. Por isso gritemos, sejamos violentos, na medida correta, é claro, pois, sem esta violência, seremos pouco mais que uma pedra no caminho de algo exterior, de algo cujo objetivo é, com ou sem intenção disso mesmo, a violação e negação da individualidade do ser humano. E chega ao fim o primeiro ensaio no cervejeiro. Espero que tenham gostado. Digam-nos nas redes sociais o que é que acharam deste ensaio, Instagram e Facebook, e descubram mais sobre este ensaio e os outros em ensaiosobrecervejeira.pt. É tudo. Até à próxima.